Olá, me chamo Leonardo Guzatidengo, sou empreendedor no ramo de franquias, com unidade nos Estados Unidos e também no Brasil. E o tema de hoje é 11 dicas para você aprender inglês agora mesmo, como que você pode começar, evoluir e ser fluente. Então, se você está gostando desse tema ou quer outros temas similares, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal dedicado a todos os empreendedores do Brasil. Bom, o primeiro passo para aprender inglês, pelo menos para mim, foi criar um propósito, tá? Qual que era esse propósito? Em 2014, a minha empresa foi uma das empresas apoiada por um projeto do Sebrae, tá, em Santa Catarina, e nesse projeto o Sebrae viabilizou com que a minha empresa fosse para os Estados Unidos de uma forma gratuita, ou seja, com um aluguel pago por um certo tempo, por um período, certo? Então, isso fez com que eu criasse uma grande necessidade de aprender inglês. Então, o primeiro ponto que eu enxergo é crie uma necessidade, tenha um propósito. Por exemplo, se você gosta de viajar, se você gosta de se comunicar com outras pessoas de outros países, se você gosta de aprender sobre cultura ou gosta de alguma coisa muito específica e quer conhecer essa coisa específica nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, tá? Isso que eu estou falando serve para qualquer língua, tá? Mas eu estou destacando aqui o inglês. Então, o primeiro passo é crie um propósito para aprender. Por que criar um propósito? Porque isso vai fazer com que você busque evoluir, busque informações sobre esse negócio que é de seu interesse. Então, ter um propósito realmente é muito importante, que isso aí vai fazer com que você engaje mais e aprenda mais rápido também, evolua mais rápido, ok? No meu caso, foi uma grande necessidade, mas eu estava já buscando algumas informações e aí, de repente, pam, eu tive que aprender inglês de uma forma mais rápida. Ok? A nossa primeira dica foi escolha um propósito e a nossa segunda dica é quais as principais dificuldades, tá? Então, olha só, eu tive algumas dificuldades e vou compartilhar com você quais foram essas dificuldades. No meu caso, quando eu iniciei numa escola, por exemplo, no colegial, eu comecei a aprender inglês, mas é um inglês muito básico, né? Nessa época você adquiria um pouquinho de vocabulário e você ainda não tem um propósito, você não está engajado, você simplesmente faz as tarefas que têm que ser feitas e entrega. E o inglês ele exige um pouco mais que isso, você precisa praticar e depois eu vou ensinar também com outras dicas como que você pode praticar para se tornar uma pessoa fluente realmente em inglês, ok? Então, a minha principal dificuldade é vocabulário, não estar engajado e não entender como eu devo pensar para aprender inglês, tá? Então eu vou te ensinar agora também nesse vídeo como que você deve pensar, como que você deve agir para levar o teu inglês a um outro nível. Mais uma dica foi, eu fiz alguns anos sobre aulas de inglês, então eu fui lá, me cadastrei em uma franquia de inglês e eu comecei a aprender inglês, só que o meu nível de inglês chegou ele estagnou, ele não estava evoluindo, e aí eu comecei a pensar, pô, eu vou sair do inglês, e aí eu comecei a buscar algumas alternativas, e essas alternativas fizeram com que eu tivesse uma proatividade muito maior. Isso fez uma consequência muito grande, né? Tornou uma consequência grande e eu acabei começando a buscar informações em outros locais e como que eu podia aprender inglês. E aí eu comecei a perceber que o que eu estava aplicando para mim era o que algumas pessoas também estavam aplicando para aprender outros idiomas ou também para aprender inglês. Então eu comecei a ler e busquei informações de como aprender inglês mais rápido e outras coisas eu mesmo já estava praticando ou já estava criando algumas formas de aprender inglês mais rápido, tá? Eu vou citar algumas informações, mas a verdade é que as escolas de idiomas, elas vão te ajudar a adquirir vocabulário, mas você vai estagnar, tá? Então essa dica é muito importante. Vale a pena você fazer? Vale, pode valer a pena. Isso vai depender muito do teu perfil. Eu já diria o seguinte, hoje tem muito material na internet, tem muita informação na internet, então você pode buscar muita coisa e se desenvolver através da internet. Então, tem muita informação, canais no YouTube, conteúdos em inglês, professores americanos que entregam um bom serviço para o mercado brasileiro também. Então também vou estar contando sobre essa experiência que eu também já tive de ter um professor americano e como que isso acabou mudando e como melhorou a minha trajetória no inglês, como que isso fez com que eu evoluísse muito mais rápido e buscasse uma fluência. Agora a nossa próxima dica é usar alguns aplicativos para celular que podem ajudar você a melhorar o seu inglês e aumentar o número de vocabulários que você tem hoje, certo? Ou seja, você vai começar a conhecer mais palavras
que com certeza vão te ajudar a perceber, a ler melhor. Então é muito importante que você tenha uma certa quantidade de palavras no seu vocabulário para você conseguir evoluir e se tornar fluente também, ou seja, buscar uma evolução. Recentemente, não tão recente assim, eu comecei a usar aplicativos para me auxiliar nesse momento de adquirir vocabulários. Um dos aplicativos que eu destaco aqui é um aplicativo chamado Duolingo. É um aplicativo que você pode se locomover e fazer o exercício em qualquer lugar. Então esse aplicativo vai ajudar você a iniciar e ter um vocabulário melhor e começar a praticar um pouco de voz, de listening. Então você vai perceber algumas informações, você vai poder escrever também dentro do aplicativo. Isso vai ajudar você a ter uma sintaxe maior e um vocabulário também melhor, certo? Então use vários aplicativos, fora esse aplicativo tem vários outros na internet. Você pode buscar alguns aplicativos para aprender inglês no Google Play ou também na loja da Apple, certo? Então busque essas informações, se identifique com o aplicativo que você acredita que mais vai dar retorno para você, ou seja, que você se identifica mais, certo? Vai chegar um momento que você vai perceber que o seu inglês estagnou e você não vai conseguir evoluir ele, certo? É muito comum, quando a gente ouve algo em inglês, a gente tentar traduzir na nossa cabeça. Então a gente tenta fazer uma tradução simultânea. Então alguém falou uma palavra, a gente traduziu essa palavra em inglês. Isso é muito difícil para a gente porque a gente já aprendeu uma língua. Então, qual que é a ideia? Eu sugiro que você tente aprender inglês esquecendo que você sabe português. Vamos supor que hoje você fosse um bebê, certo? Uma criança. Nenhuma criança já nasce aprendendo a falar uma língua. Então, como é que ela aprende? A forma mais natural que a criança aprende é ouvir as outras pessoas falarem. Ouvir e depois tentar praticar algumas palavras. Então, tenta fazer com que você pare de fazer a tradução na sua cabeça e informar a palavra. Quando você começa a só tentar escutar, então se preocupe muito em escutar no primeiro momento. Depois você começa a falar. Você vai começar a perceber que o teu inglês vai melhorar. Então, primeiro se concentre em escutar. Não tente traduzir simultaneamente, que isso não vai funcionar, você não vai conseguir acompanhar, tá? Então, tente sempre pensar em inglês. Não pense em português para depois traduzir para inglês, tá? Então, isso é uma dica realmente muito importante que vai fazer com que você eleve o teu nível de inglês, tá? Uma outra dica é que você deve praticar 4 coisas. Então, você tem que ler, escrever, ouvir e praticar, certo? Como é que você pratica? Essa é uma grande dificuldade mesmo, tá? Então eu vou mostrar para você no nosso próximo passo como que você pode praticar. Mas um passo é tentar encontrar pessoas em outros locais do mundo ou em fórum que falam sobre inglês e como aprender inglês. Tente encontrar outras pessoas para que você consiga se comunicar pelo Skype, pelo Google, Hangout e assim por diante. Então perceba que tem pessoas que querem aprender português ou que querem aprender inglês e estão em outros países também. Tem muita gente que está buscando isso na internet, então tem fóruns que podem te ajudar nesse sentido também, tá? Ou se você tem algum amigo próximo, então tente conversar com ele, saia para fazer um happy hour, para jantar com ele e não tenha vergonha. A grande vantagem de você estar num nível similar ao seu amigo ou buscando a melhoria do inglês é que vocês dois têm algo em comum, então isso é muito interessante, vocês estão buscando evolução e aí vocês não têm por que ter vergonha, você já conhece teu amigo e assim por diante, ou você pode optar realmente, como eu citei anteriormente, por conversar com outras pessoas, que isso vai fazer com que você evolua muito mais rápido. Bom, um outro item que me ajudou muito, provavelmente o item que mais me ajudou, foi quando eu conheci um site chamado English Outside the Box. Esse site foi criado por uma professora chamada Jennifer Nascimento. Essa professora é uma professora americana, mas ela também fala português, ela tem um marido brasileiro, ela mora nos Estados Unidos e ela ensina pessoas a falar inglês, a se desenvolver, a se tornar mais fluente, tá? Então eu indico muito usar o canal dela para aprender. Por quê? Porque dentro do site dela tem um clube chamado Conversation Club e dentro desse clube você começa a se encontrar com outras pessoas através do Google Hangout, através do Skype e também porque a gente chama de Conversation Call, onde a própria Jennifer faz algumas ligações, né, faz alguns calls e ela vai trazendo informações e vai começando a conversar com todas as pessoas que estão na sala. Então você tem uma grande vantagem no curso da Jennifer, que é você tem um parceiro de conversação onde você se encontra com ele, né? Então a Jennifer vai passar alguns exercícios, você vai praticar esses exercícios, você vai
lê-los, vai escrever e depois você vai praticar com uma pessoa que é o teu parceiro de conversação, certo? E além disso, você tem o clube de conversação. Ou seja, são tarefas que você precisa se dedicar não muito tempo durante o mês e são tarefas organizadas ali. Você vai começar a conhecer pessoas de outros países. Eu conheci pessoas da Turquia, da França, do próprio Brasil mesmo, que estavam querendo buscar e aprender inglês. Então, uma grande ideia, uma grande vantagem em buscar o English Outside the Box são essas que eu acabei de citar. Então, no meu ponto de vista, foi o melhor curso e o maior desenvolvimento que eu tive foi dentro desse programa. Bom, então, uma dica que eu vou dar para você, que somando junto com o English Outside the Box, eu consegui evoluir meu inglês muito mais rápido, certo? Essa dica é extremamente importante e é muito fácil de ser aplicada. Bom, lembra no início do vídeo que eu falei que é muito importante que você tenha um propósito para aprender inglês? Busque o teu propósito dentro do YouTube, busque assuntos do teu interesse. Como eu citei anteriormente, é muito importante que você tenha realmente um propósito. Então, pegue esse propósito e busque canais no YouTube que falam desse assunto que você gosta. Então, à noite, quando eu chegava cansado depois do trabalho, assim por diante, na hora que eu estava deitado, eu pegava o meu smartphone, colocava o fone de ouvido, por exemplo, e começava a assistir vídeos de 10, 15 minutos todo dia. Então, eu praticava um listening, né? Eu praticava todo dia, basicamente 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos diário, sobre um assunto que eu gostava, então não ficava chato, né? Quando é um assunto muito maçante, um assunto que a gente desconhece, às vezes aprender e ouvir inglês é muito difícil. Então busque algo que você se identifica, algo que você tem um propósito para aprender isso, que você vai conseguir levantar o teu nível de inglês também e se tornar fluente. Então, basicamente, você tem que praticar muitas horas para você se tornar bom em alguma coisa. E no inglês não é diferente, você tem que praticar, você tem que se desenvolver, então é muito importante que você tenha essa consciência. Bom, então outro item que me levou a um outro nível eu comecei a assistir séries, comecei a assistir filmes em inglês com legenda em inglês. Por que com legenda em inglês? Algumas palavras acabam passando despercebido e aí você tem a possibilidade de ler na legenda. E aí você, essa palavra aqui que eu estava precisando, que eu não tinha entendido ou que eu realmente não conhecia. Então isso vai melhorar muito o seu nível de inglês. Depois que você praticou bastante no YouTube, praticou com outras pessoas, escreveu, entendeu sobre vários assuntos relacionados ao inglês, você começa a evoluir nesse sentido. Então você vai chegar no estágio que você vai perceber que você já está assistindo filme com legenda em inglês e depois você vai retirar essa legenda, tá? Mas é muito importante, o que realmente vai levar você a outro nível é conversação. Só que para você ter um nível de conversação, você já tem que ter um bom listening, você tem que ter um bom vocabulário, tá? Você não precisa conhecer de muitas palavras para se comunicar em inglês com outras pessoas, mas é muito importante que você faça esse passo, que realmente me ajudou. E quando eu percebi, eram coisas comuns que outras pessoas que aprenderam inglês também acabaram passando, tá? Então essas são as principais dicas que eu dou para você. E também uma outra ideia muito interessante, como eu falei para você, eu tenho um propósito para aprender inglês, então eu sempre busco melhorar o meu inglês e uma forma de melhorar, eu acabei conhecendo um site chamado MentorBox. O que é o site MentorBox? É um site, na verdade é um site americano que ele traz livros resumidos para você que não tem tempo em ler. Então, o que eu faço? Como é um site que fala sobre empreendedorismo, então esse site, o objetivo dele é resumir livros em inglês para que empreendedores comecem a ler e consigam adquirir informação importante mais rápido. Então, eu uso muito o site chamado MentorBox. Você tem como entrar no MentorBox numa versão trial e você começa a receber conteúdo, livros resumidos em inglês, que vão trazer muita informação no ramo de empreendedorismo, certo? Então busque realmente coisas que você tenha propósito, que você goste, que você se identifique, que você vai acabar percebendo que vai ser muito mais rápido para você aprender e se desenvolver na área do inglês, certo? Então eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no meu canal, deixe seu comentário. E aí, vou te fazer uma pergunta agora. Quais são os seus principais desafios para aprender inglês e como que eu posso te ajudar? Deixe seu comentário que eu vou responder com grande prazer. Como que você pode evoluir e quais as dificuldades que eu também já passei, que a gente pode ter dificuldades em comum e que outras pessoas também já tiveram, tá? Então um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!